Votos cordiais de saúde e paz a todos. Dos vários temas ou tópicos que a doutrina espírita busca trazer à luz da razão, podemos dizer que a mediunidade ainda é aquele que guarda as maiores interpretações equivocadas, porque se vinculam ainda à ideia do misticismo, em especial do fato transcendente, da possibilidade da comunicação com os espíritos, como se estes fossem seres diferenciados e, por sua vez, aqueles portadores desta capacidade também se apresentassem num patamar diferente da grande massa. Por conta disso, iremos observar ao longo de todo o tempo quantas pessoas se colocam em situações difíceis, seguindo determinados conselhos, por conta de médiuns que, desatentos, não conseguem compreender quais as características que deve prevalecer nessa comunicação com os espíritos. As características das virtudes, daquilo que deve ser visto como um padrão de diferenciação entre o que é bom e o que não é tão bom. De tal forma que para a doutrina espírita, nós falamos de forma enfática que Jesus é o grande modelo, guia, mas exemplo de mediunidade. Para podermos provar essa tese, é preciso conhecermos um pouco da mediunidade, que uma vez entendendo esse mecanismo na sua simplicidade, possamos atingir a meta da temática de uma forma sem tanto esforço, porque, obviamente, conhecendo esse conteúdo, facilmente chegaremos à conclusão, de fato, que Jesus é o grande exemplo de médium, logo tornando-se um desafio para cada um de nós atingirmos este padrão de conduta e de relação com os espíritos. A mediunidade, de fato, a palavra, ela foi uma alcunha proposta por Allan Kardec, mas olhando para o passado perceberemos que desde as tradições Vedas já existem registros da comunicação dos encarnados com os espíritos. Mais adiante, a civilização egípcia trazia um culto especial para os mortos, tendo a certeza da vida após a vida e a possibilidade da comunicação, guardando, inclusive para cada um de nós, elementos de estudos que nos vale estarmos focados para aquilo que eles consideravam sendo importantes, porque de outra forma também serve para a prática do mediunismo dentro da seara espírita. Não à toa, nós conhecemos que aqueles, na época dos egípcios, que tinham um contato com os mortos, frequentemente eram chamados de iniciados, sacerdotes que dentro dos templos, na intimidade daquelas regiões especiais, eram treinados através dos mais velhos para manter o contato com esses espíritos, já conhecendo por conta disso a importância da vida na Terra para uma repercussão na eternidade. Diferentemente dos dias de hoje, os egípcios traziam a priori exigências, onde nós iremos encontrar numa obra intitulada Os Grandes Iniciados, de Eduard Schuré, onde ele nos fala do que é que os sacerdotes ou os iniciados precisavam passar para começar o exercício da comunicação com os espíritos. É bem interessante, porque se nós fôssemos fazer uma comparação nos dias contemporâneos, onde a priori se exige apenas o conteúdo e uma conduta reta, naquele período era exigido, além disso, passar por alguns testes e era feito um acordo prévio. Havia pessoas de todas as regiões que já sabiam que na intimidade desses templos, os sacerdotes eram os grandes sabedores desta ciência e de tantas outras que já se desenvolviam à época. Então, nesse acordo era muito simples.
há uma porta de entrada e você passará por vários testes, não tanto no campo físico, da versatilidade, da flexibilidade, da força, mas em especial no campo moral, onde esse indivíduo era exposto a situações das mais diversas, e caso ele conseguisse vencer todas as tentações, em especial aquelas que lhe falavam diretamente aos desejos que mais nos impulsionam nos dias de hoje como naqueles dias, porque ser humano é um só, quando ele havia superado, ele era tido então como um iniciado, começando todo o seu processo de conhecimento. Mas não eram poucos aqueles que traziam um desejo sincero de também servir, de entrar em contato com os seus entes e antepassados, mas cediam diante de tudo aquilo que era montado para que de fato ele pudesse ser testado nessa vontade sincera. E o acordo dizia que uma vez não sendo aprovado, ou caindo ou falhando em um dos testes, não mais teria condições de sair do templo, tornando-se um servidor dali, nem chegando à condição de iniciado, nem tendo a possibilidade de voltar ao convívio coletivo. Ele ficaria preso ao templo, por uma questão óbvia, porque se ele tivesse acesso ao teste e saísse, com certeza, como não havia WhatsApp na época, ele iria passar boca a boca, dando a possibilidade de que outros se preparassem para passar. Passando um período dos egípcios, iremos observar na própria Grécia, na própria Roma, a interferência de pessoas, em especial de mulheres, que tinham essa possibilidade da comunicação com estes seres, onde inúmeros iriam escutar o momento da plantação, ou se deveriam então travar guerras com outras civilizações, e ali as vozes dos espíritos se faziam ouvida, até a chegada de Moisés, que treinado, adestrado dentro desses templos, também traz agora para a coletividade uma proibição que fica marcada até os dias de hoje, quando as pessoas buscam estudar a Bíblia e interrompem os seus estudos no Velho Testamento. Iremos observar que Moisés cria uma proibição enfática àquele povo que o seguia, de que era proibido conversar com os mortos, de ver a questão das mãos, de prever este futuro. E a primeira lógica resposta, conclusão que chegamos a este fato, é que só se proíbe aquilo que se é possível. Caso contrário, Moisés estaria passando por algum problema de psicose, porque afinal de contas, ele iria estar proibindo algo que seria impossível de se fazer. Então, essa proibição começamos a perceber que iria gerar naquele povo aquilo que reverbera até os dias de hoje, onde as pessoas olham para a doutrina espírita meio de lado, porque acha que nós conversamos com os mortos, a começar por esse contexto equivocado de que a pessoa está morta, quando compreendendo que a essência do espírito, ele permanece a sua consciência desperta e viva. Mas tirando essa análise superficial e caminhando 4.000 anos aproximadamente para frente, perceberemos o Novo Testamento repleto de fenômenos mediúnicos dos mais diversos. A começar pela própria Anunciação, onde observamos os evangelistas comentarem que um espírito apresenta-se para Maria, onde ele se diz nominalmente o anjo Gabriel. Se eu errar o nome de um anjo, por favor, corrijam, porque vez que outra a gente troca os nomes. Mas ele não disse eu sou anjo, ele diz eu sou Gabriel. Ele apresenta-se como uma personalidade, um indivíduo. O adjetivo de anjo, quem vai apresentar, é o autor do próprio evangelho. E quando ele narra, ele diz eu sou Gabriel, mostrando a realidade desses espíritos, dando continuidade já a toda uma tradição de comunicação dos espíritos com os encarnados. E a partir dali, um sem número de situações, até chegar àquele que culmina no encontro de Jesus com Moisés e com Elias, onde os próprios apóstolos, algum deles, em especial Pedro, percebe, enxerga
a tal ponto que questiona a Jesus se não deveria fazer uma casa, um abrigo, para que pudessem passar a noite. E ali então, pela própria lógica que nos voltamos no período de Moisés, onde ele proíbe a comunicação, se ele próprio que havia proibido, agora apresenta-se a tal ponto que Pedro consegue enxergá-lo, é óbvio que ele contraria a própria ordem. Porque se ontem ele proibia e o próprio Moisés agora se apresenta conversando com Jesus, é no mínimo estranho não dar o exemplo daquilo que ele próprio colocou. E algo que fica em minha cabeça, e agora é só um adendo nesta história, é como é que Pedro reconheceu Moisés e Elias, tendo em vista que Moisés veio aproximadamente quase 4.000 anos antes do Cristo. Se Pedro estava ali, ele vê duas entidades, eu vou usar esse termo, dois espíritos, como é que ele consegue identificar Moisés se ele não viveu a época? Porque, afinal de contas, Pedro estava ali encarnado. Como haveria? Era mais fácil ele dizer, olha, há dois espíritos, há dois anjos com Jesus. Havia dois anjos com Jesus, mas ele nomina, ele dá a personalidade. Ou seja, algo tinha que ou ele presenciou o próprio diálogo escutando o nome, ou algo guardado na sua própria intimidade pelas leis da reencarnação. Assim, iremos observar que está patente a possibilidade desta comunicação dos espíritos com os encarnados e vice-versa. E o restante do Evangelho irá apresentar inúmeros outros exemplos de uma influência agora não saudável, perniciosa, onde aqueles espíritos se utilizavam de determinados jovens ou mulheres que faziam com que eles sofressem e buscavam em Jesus a possibilidade da cura para que os espíritos se afastassem e a pessoa voltasse a ter uma vida de normalidade. Essa lógica então nos impulsiona para mostrar que de fato é muito mais natural do que nós imaginamos a relação desses espíritos com cada um de nós que se encontra preso à matéria. Passado o tempo, nós sabemos que no momento em que chega a ciência e ela apresenta as suas características, em especial naquele período positivista, em que o eminente professor Rivail é convidado a observar os fenômenos, ali sim nós iremos começar a tornar este fenômeno da comunicação algo comum. Ele ganha cidadania, saindo da intimidade dos templos, onde sempre se encontrou, inclusive dentro do próprio seio da igreja, para agora apresentar-se naquelas salas onde eram apresentadas a possibilidade da investigação, tendo em vista as teorias da psicologia que surgia, dos estudiosos da fisiologia ou da neurofisiologia, para não misturar com os fenômenos comuns da nossa estrutura cerebral. Começando com fenômenos que nós já temos decorados, que são os das mesas girantes ou falantes, Allan Kardec percebe ali atrás uma realidade distinta que abre para nós um horizonte completamente diferente, onde iremos encontrar a resposta para todas as dificuldades que hoje nos atingem nos dias contemporâneos. A nossa realidade era a realidade do espírito, e assim ele descobre através do próprio fenômeno. E, obviamente, dentro de algum tempo na investigação dessas mesas, progride da mesa para uma prancha com a ponta onde havia um lápis e, posteriormente, levado provavelmente pela inspiração, pergunta se não poderia agir da mesma maneira nos braços do indivíduo que poderia escrever ou talvez comunicar-se falando. E ali os espíritos afirmam que sim, e há esta progressão da apresentação das maneiras com que os espíritos se comunicam com os encarnados. Estava ali estabelecido essa realidade. Era preciso aprofundar agora a sonda da investigação para saber quais as características, porque afinal de contas, nós que estamos aqui sentados neste instante, nós também somos espíritos repletos de conteúdos que trazemos ao longo da nossa história de espírito, onde nós poderíamos também expressar de alguma forma o conteúdo que vai em nosso inconsciente
maculando um pouco aquela informação. Ou talvez levando pessoas a crerem de forma tão enfática, fazendo com que estas perdessem a razão no sentido de poder refletir frente à comunicação que recebia e se entregarem de corpo e alma à orientação que fora dada. Allan Kardec, então, traça um estudo com método científico e nos apresenta essa obra extraordinária, no qual todo espírita deve conhecer, estudar, para de uma vez por todas libertar-se das amarras que temos desta tradição mítica, por que não dizer, das outras religiões que também entram em contato com os espíritos, tornando ou marcando em cada um de nós com a tatuagem do medo, frente àquilo que as religiões cristãs de outrora diziam ser equivocado ou contato com o próprio diabo. As religiões de raízes africanas, elas apresentam a mesma característica da possibilidade das comunicações com guardada a cultura de onde aquele culto surgiu. A doutrina espírita ela é diferente. O que ela traz em igual é a possibilidade do contato, mas Allan Kardec se utiliza desse mecanismo científico para averiguar, para distinguir essas características do indivíduo intermediário, para a partir daí nós termos uma maior confiança, mas sem jamais abrir mão da razão e do bom senso, onde o próprio codificador convida a todos aqueles a de fato examinarem essas comunicações para que não se tornem vítimas de crendices. Então, precisamos iniciar revendo de fato o que é ser médium, porque muitas pessoas temem quando se fala de espírito. Há, inclusive, espíritas que têm medo de espíritos. Uns me dizem, Alisson, quando eu vou ao sanitário à noite, eu morro de medo, dependendo da hora, né? Porque se eu encontrar alguém, eu saio correndo. E uma vez eu falava com uma pessoa que perdera o pai há pouco e disse, e se ele lhe aparecesse, que ele fique lá? Amo muito ele, mas que ele fique lá e não me apareça. Porque senão eu acabo indo junto. Para você ver como nós somos, de fato, um paradoxo. Como precisamos estudar a doutrina espírita? Então, essa primeira conclusão, Allan Kardec chega e diz que todos nós somos espíritos e o mundo original é deles. Ou seja, nosso, em essência. Vá lá que ninguém queira ir, mas que tenha certeza que vai voltar. E como deve ser difícil para o espírito que vai querer voltar para poder falar e na hora que chega numa sala, por exemplo, corre todo mundo porque a saudade se transforma em medo. A gente deve refletir bastante, porque são muitas situações. Se não, vejamos. Então, Allan Kardec vai dizer nesta obra, O Livro dos Médiuns, que médium é todo aquele que sente num grau qualquer a influência desses espíritos, onde não é privilégio de ninguém, de tal forma que todos são mais ou menos médiuns. A palavra médium, repito, ela não vem ao longo da história, mas cunhada, apresentada por Allan Kardec. Médio de intermediário entre duas realidades. Apenas isso. Ele é a ponte. A partir daí, há que se observar algumas características e algumas distinções. A mediunidade, ela se apresenta de diversas formas e onde não há sinal físico algum, a não ser sintomas, não sinais. Sintomatologia, sim. Sinais, não. Qual a diferença entre sinais e sintomas? Quando nós estamos caminhando na rua e vamos passar por uma travessia, um cruzamento, frequentemente nós temos um sinal, um semáforo. Esse é o sinal. Sinal é aquilo que se enxerga. Sintoma é aquilo que se sente. Por que eu estou falando isso? Porque está explícito na codificação que não existem sinais, apenas sintomas.
Mas, lamentavelmente, a ignorância faz com que venhamos a caminhar ou trilhar estradas, no mínimo, questionáveis. Quando a pessoa chega ao nosso lado, olha e diz, eu estou sentindo, você é médium. E olha para sua testa, e olha para cima de você, e procura alguma coisa, e tem gente que acredita, ou às vezes conversa com você durante 30, 40 minutos, não sabe que você tem essa mediunidade mais ostensiva, e numa conversa, por conta do próprio contexto, a pessoa acaba dizendo, não, eu sou médium, e a pessoa imediatamente, me arrepiei toda. Eu sabia que você era, tanto é que eu me arrepiei. Faz 30 minutos que a gente trava o diálogo e você não sentiu absolutamente nada, só agora. Então, não existem sinais, mas apenas sintomas. O indivíduo apresenta determinadas condições, às vezes doenças que não são catalogadas, ou que se descobre o diagnóstico, determinados sonhos, determinadas sensações, ideias que cruzam com as suas próprias ideias, mostrando que aquela ideia de fato não era de origem sua, perturba-se, e a partir dali, numa investigação ao longo do tempo, percebe-se a influência desses espíritos. Portanto, quando se fala de que todos são médiums, mais ou menos, é porque existe a mediunidade ostensiva, aquela onde o indivíduo ela traz num grau maior que lhe dá a possibilidade de um contato direto, de uma forma ou de outra, com eles, de maneira racional, consciente. Estou dizendo consciente no sentido de saber-se portador desta possibilidade, porque haverá médiuns que são conscientes e inconscientes durante o fenômeno. E há outro grande grupo de indivíduos que também sofrem a influência dos espíritos, mas que não imagina que são eles que estão ali, gerindo os nossos pensamentos, nos impulsionando a agir e falar determinadas coisas que às vezes lá na frente, quando passa o momento daquele calor da emoção, a ficha cai e nós nos arrependemos de ter feito ou falado. Da mesma maneira acontece quando estamos na rua e temos aquela sensação, o insight, a ideia de dizer, hoje eu não vou por aqui, eu vou por ali. E quando vai descobrir lá adiante, percebe-se que havia um grupo X que estava, por exemplo, produzindo alguns assaltos em determinadas regiões. E aí você fica assustado, meu Deus, foi o meu anjo da guarda. Ora, se todos nós temos a influência dos nossos mentores, que buscam com que nós venhamos a dar ouvidos a eles, todos nós temos este grau de mediunidade. A questão é se nós escutamos ou não. Esse é o grande X. Porque Allan Kardec, observando lá no livro dos Espíritos, ele vai, quando entra na segunda parte e começa a desvendar o mundo espiritual, ele descobrindo a nossa natureza, ele percebe que o espírito, quando deixa a matéria, passa para a realidade do espírito, da pátria espiritual, totalmente consciente de si. E aí é quando a doutrina espírita ela entra com a sua proposta de reeducação. Porque se nós quisermos saber para onde vamos e com quem estaremos do lado de lá, basta percebermos o que estamos fazendo e alimentando do lado de cá. Porque ninguém se torna anjo ou, entre aspas, demônio depois que desencarna. Nós simplesmente continuaremos a dar continuidade a esse passo comum, como se tivéssemos nos despindo dessa roupa e continuássemos a caminhar. Então estaremos em companhia dos espíritos que estamos angariando cotidianamente. Estaremos buscando vivenciar cada um dos hábitos, da mesma forma que hoje o alimentamos. E, obviamente, Allan Kardec, em percebendo isso, através do diálogo com esses espíritos, chega a uma conclusão óbvia, no qual vai expressar-se na terceira parte do livro dos Espíritos e que dará mais tarde corpo ao Evangelho segundo o Espiritismo, que é conhecer essas leis naturais, as leis morais, para que o indivíduo, sabendo o que repercute como consequência negativa, possa ele precaver-se e não venha a agir de maneira equivocada, porque irá sofrer as consequências do lado de lá.
E as pessoas querem transformar a doutrina espírita simplesmente naquele hábito de todo domingo vir bater o ponto, já que não tem a hóstia, recebe o passe. E todo mundo está feliz da vida e sai para os desmandos durante a segunda até o próximo sábado. Para chegar aqui e descarregar nesta sala. Descarregou, fez a sessão de descarrego e volta tranquilo. A doutrina espírita ela não age assim. Ela é uma doutrina racional. Simplesmente vai nos mostrar que o indivíduo angaria para si próprio essas parcerias, das mais diversas, através do pensamento, através das ações. Aí entra a mediunidade. E é neste quesito que precisamos, de fato, olhar com bastante atenção. Allan Kardec pergunta na questão 459 do Livro dos Espíritos se de fato existe influência dos espíritos em nosso pensamento e em nossas ações. Porque era uma pergunta lógica. Ele descobre Deus, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ele descobre a realidade do espírito e o mundo original, que nós viemos de lá e para lá retornaremos. Que passaremos um tempo nestas paisagens espirituais, chamado de erraticidade, que é este período transitório. E aí fica uma questão lógica. Ora, e nesse período transitório na erraticidade, o que é que eu faço? Se eu estiver no paraíso, eu vou ficar deitado numa rede, vendo tudo acontecer e não faço nada. Dentro de uma semana a gente já está surtando, porque a gente vai querer alguma coisa para fazer. Porque você passar uma semana, 2, 3, uma eternidade no paraíso sem fazer nada, é algo complexo. Então imediatamente a gente vai pedir alguma coisa. E às vezes, entre aspas, esse alguma coisa, nada mais é do que voltar para esta paisagem que nós estamos acostumados. Lamentavelmente, nós ainda não somos cidadãos espirituais. E quem nos fala isso é André Luiz, no livro Nosso Lar. Vai, passa um tempo e volta. Porque, de fato, estamos muito mais presos à realidade da terra do que à realidade da pátria onde nascemos verdadeiramente. Então é um tempo lá e as nossas intenções e atenções voltadas para a terra. Dia virá que verdadeiramente este conteúdo vai fazer a diferença e nós passaremos a ter as intenções e as atenções voltadas para o mundo espiritual. Quando isso acontecer, não mais voltaremos, porque provavelmente teremos fechado o estágio da experiência no planeta Terra. E nessa pergunta, então, que Allan Kardec faz, que segue esta sequência lógica, se os espíritos influenciam em nossos atos, em nossa vontade, em nosso pensamento, os espíritos dão uma resposta, no mínimo, preocupante. Porque eles dizem de forma muito clara, muito mais do que imaginais. Os espíritos influenciam muito mais do que imaginais. A tal ponto que, de ordinário, ou seja, frequentemente, são eles que vos dirigem. Agora começou a problemática do porquê que Jesus é, de fato, o grande exemplo de médium. Como é que se dá essa ligação? Já que todo mundo é médium mais ou menos, uns ostensivos para o trabalho, outros apenas por esta influência, que a tal ponto que são eles que nos dirigem. É isso que nós precisamos entender. Para começarmos a compreender que o médium, como diz o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele deve dar passividade, ele deve auxiliar a toda classe de espíritos. Mas ele só deve ser amparado, sustentado, acompanhado pelos bons. Não é porque alguém enverga um título acadêmico que será um bom médium. Não é porque o indivíduo conhece o mecanismo a fundo que será um bom médium. Ou seja, que dará passividade a todos e será amparado pelos bons. Na hora em que a gente conseguir entender com facilidade esse tipo de influência a tal ponto que são eles que nos dirigem, fácil será para nós, entre aspas, porque nós não conhecemos a intimidade a fundo daqueles que nos cercam, mas de conseguir distinguir se aquilo que vem daquele médium é sério ou não.
E nós estamos num período bastante complexo, porque é um período de muitas meias-verdades, onde muitos se utilizam do nome dos espíritos para apresentar os seus pontos de vista, para levar uma grande massa que não conhece o que é espiritismo e quais, de fato, os caminhos a serem trilhados. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos e eles dizem que de ordinário são eles que nos dirigem, devemos refletir imediatamente para não cairmos na armadilha de achar que somos marionetes na mão dos espíritos. Porque a primeira coisa que nos leva é, se são eles praticamente que nos dirigem, então na verdade, a partir dali eu me apresento como uma marionete porque o espírito pensa e eu sou aquele de fato que executo. Em parte, sim. Sempre faço uma analogia com o carro. Nós temos um carro, ele é nosso, o documento está em nosso nome, mas podemos entregar a um outro motorista. E a pergunta é, a quem nós estamos entregando a direção do nosso automóvel? É aí o entendimento de que são eles que praticamente nos dirigem. Porque nós temos esse veículo carnal, a possibilidade de discernir entre o que é o certo e o que é o errado. Mas entregamos a direção deste móvel, deste automóvel celular a esses espíritos. Mas como é que é feita essa parceria? Como é que há essa possibilidade de aproximação dos espíritos? Por uma questão simples. Todos que aqui se encontram, há pessoas inclusive que vieram ao Jefa pela primeira vez ou uma das primeiras vezes, e dificilmente ela vem só. Ela sempre vem com um amigo ou com um parente, porque ela tem medo de entrar na casa espírita achando que vai ver determinadas coisas, então vem trazendo pessoas. Você pode ir comigo? Eu sou um exemplo desses. Quando eu vim à casa espírita, eu não vim, me trouxeram. É diferente. Minha irmã disse, você vai comigo. Não, eu não vou. Não, você vai, você é o mais novo, você vai. Eis-me aqui. Né? Eu tinha um medo assim, imenso. Mas é exatamente isso que acontece. Nós temos amigos, não temos? Temos parcerias. Temos aqueles que convidamos para passar o final de semana na praia. Temos aqueles que convidamos para tomar um café. E temos aqueles que nós convivemos cotidianamente no nosso trabalho, que nem sempre são tão amigos assim, mas a gente tem que conviver, afinal de contas, estamos no ambiente de trabalho. Essas parcerias que nós criamos no plano da matéria, elas se expressam também no plano espiritual. As nossas ações e pensamentos, elas criam emanações energéticas, onde atrai para si essas entidades, e eu vou chamar entidades, mas são espíritos que ontem estavam na carne e agora se encontram no mundo espiritual, de volta à pátria. E aí começam essas relações. Quando são relações benéficas, tudo bem, mas quando elas são perniciosas, advindas de uma vingança, ou talvez alguém que queira estar próximo, mesmo por saudade, começa a gerar determinados distúrbios no indivíduo encarnado, aquele que está na matéria. Então nós precisamos entender agora que, de fato, precisamos agir de maneira coerente. Mas coerente com o quê? Com as leis da sociedade que hoje vem lançando propostas das mais diversas? Ou nós temos um roteiro? Temos um roteiro. E esse roteiro chama-se as lições ou os exemplos de Jesus de Nazaré. É aí onde se torna difícil a vivência da mediunidade. A mediunidade com Jesus, porque Jesus é a excelência de exemplo da mediunidade, é ter esta capacidade de viver a vida buscando superar as más inclinações, em nosso caso, para que os espíritos que estejam conosco sejam aqueles que querem o nosso progresso. Então são bons espíritos. E, obviamente, tendo este indivíduo a mediunidade ostensiva de trabalho, ele será amparado pelos bons espíritos. Essa vinculação do médium para com o bom espírito, ela não se dá dentro da casa espírita. Ela não se dá aqui. Nós passamos, em especial aqueles que nos visitam em dias de reunião pública, no máximo, 2 horas dentro da casa espírita e uma semana toda lá fora.
São exatamente as nossas ações e pensamentos no mundo aí fora que responde pelo grupo de espíritos que nos cercam. Não é à toa que Jesus, no Evangelho, apresenta inúmeras situações onde ele fala até na história do altar. Antes de você oferecer uma oferenda, vai lá, volta, reconcilia-te com o teu irmão, porque esse irmão encarnado hoje será o desencarnado amanhã. E provavelmente voltará, se ele também não progrediu, a exigir algumas coisas a quem ficou, gerando todo um distúrbio. E às vezes o médium que apresenta determinadas características infelizes, como por exemplo o orgulho e a vaidade, muitas vezes se torna uma presa fácil de espíritos pseudo-sábios. Daí a prática, ela tem que estar atrelada também a esse conteúdo para como fazer. Daí o médium deve conhecer, sim, o mecanismo, mas acima de tudo, ter a sua vida transformada para que ele tenha um amparo desses bons espíritos. Acreditamos que as pessoas que aqui se encontram, olha o que eu vou falar, olha a ousadia. Começou já na nossa terra os carnavais. E eu tenho certeza que os espíritas aqui presentes já não optam mais pela folia de Momo. Em especial os do Jefa, que já tiveram 1000 possibilidades de ver, de estudar. Alisson, por que é pecado? Não existe pecado na doutrina espírita. Apresenta-se a lei, mostra-se o que acontece, e o indivíduo age com o seu livre-arbítrio. Então ninguém na casa espírita vai obrigar, proibir, tolher. Não. Na hora em especial que o médium compreende que o ambiente, ele reflete sobre si, em especial quando ele vai de vontade própria, ele responde. Porque haverá ali parcerias que estão buscando aquilo que o carnaval oferece. Se alguém aqui está buscando pessoas para o convívio no lar, no seu lar, Alisson, não abro o meu lar para todo mundo. Eu chamo pessoas que eu tenho afinidade, que gostam de mim, que eu gosto delas. É o óbvio. Quando você abre o seu lar, é porque há esse tipo de situação. É assim que acontece nessa parceria espiritual. Quando nós agimos de uma forma A ou B, parceiros irão se aproximar. Então estarão conosco as pessoas que gostam de... Se a gente gosta, por exemplo, de beber, os amigos da espiritualidade que também gostam de beber e mantêm o vício estarão próximos. Ah, mas eles são ruins. Não, são ignorantes, porque são espíritos que já deveriam estar livres de hábitos da terra. Eles não são maus. Até porque, quantos de nós não seremos aqueles amanhã a sermos obsessores dos nossos queridos entes, dos amigos e de tantas outras situações? Isso faz com que, obviamente, começamos a perceber a responsabilidade da reeducação. Ora, superar as más inclinações, agir no bem, ser caridoso e ser humilde, e a expressão da humildade que nós colocamos é ser submisso à vontade do Pai. Muita gente vê humildade na roupa, muita gente vê humildade numa expressão, muita gente vê humildade. A humildade não é isso. Isso é a forma com que ela talvez se expresse. Talvez. Mas a grande humildade que precisamos é estar submissos à vontade do Pai. Essa é a dificuldade. Essa é a chave. E nós falamos isso toda vez que falamos do Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Estamos num momento social tão complicado que não aceitamos a vontade dele por hipótese alguma. Sempre arrumamos um jeito de modificar. E dizemos que o amor do Pai permite tudo. Não. Um Pai que ama educa. É por isso que temos os corpos que temos, as situações que temos, as dificuldades e as facilidades. Então, o bom médium, repetimos, é aquele que de fato entra em contato de maneira consciente, sabe que é a ponte entre os espíritos e os encarnados, mas que faz por onde ser amparado por estes bons, e não haverá nenhum outro rumo. Não há nó em nossa vida que a gente simplesmente queira desatar, se nós não mudarmos essa conduta, para que os bons espíritos se aproximem e nos auxiliem na transformação.
Esse é o desafio. Agora fica fácil, compreendendo esta relação de que a parceria espiritual se dá na medida em que o indivíduo, que esses espíritos se acompliciam, se harmonizam com a nossa forma de ser e de pensar. É por isso que Jesus, de fato, é o exemplo do grande médium, considerado inclusive médium de Deus, porque ele fazia prontamente a vontade de quem o dirigia. Quando olhamos para Paulo de Tarso, ele dizia, já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Ele obedecia diretamente às ordens do Cristo através daqueles intermediários que nós conhecemos. Então Jesus apresenta-se para nós como esse guia e modelo. Agora é difícil, porque nós queremos sempre as benesses da mediunidade sem sofrermos as consequências advindas da nossa própria imprevidência. É impossível. Tem pessoas que chegam aqui sofridas. A mediunidade, o médium é um sofredor, por hipótese alguma. Isso é mais um conceito equivocado. Ele produz para si o próprio sofrimento. Porque se é uma questão de sintonia com os espíritos, quem é que promove essa sintonia? O médium. Então a mediunidade não causa sofrimento a ninguém, pelo contrário, é uma imensa satisfação nós termos a possibilidade de conversar com espíritos que nos falam da sua situação, onde podemos auxiliar aqueles que já deixaram a matéria. Quantos não são os espíritos que chegam ali, presos às suas posições, atados a um colar, a um anel, a alguma coisa que aquilo ali conferia poder. Meu irmão, não perca seu tempo não, você já deixou o corpo, já deixou tudo isso, ainda está criando aí no plano espiritual isso aí. Porque a mediunidade não tem nada de místico. É por isso que nós não iremos encontrar dentro da casa espírita ninguém vestido de branco. Entrou para o passe, tem que ser todo mundo de branco, porque os espíritos exigem. Os espíritos não estão preocupados com o que nós nos vestimos em termos de trabalho. É bom salientar, em termos de trabalho. Alisson, não entendi essa colocação. Porque o médium espírita, ele sabe que ele vive num mundo imerso de energias. Energias advindas do mundo dos encarnados, através do pensamento, e energias advindas do mundo dos espíritos. Então ele se preserva. Não é amar a Deus e ao próximo como se ama a si, ele se ama. E se ele se ama no processo do preservar-se, ele não vai estar expondo, por exemplo, o seu carro orgânico de uma forma a causar nos outros escândalo, ou então desejos e lasciva que lançam energias deletérias para determinados chakras. E hoje nós vivemos uma ostentação de um narcisismo, um culto ao corpo incomum. É bom não brincar com a mediunidade, porque ela começa a apresentar esses sintomas de dores e não sabe de onde. Joana de Ângeles tem um comentário onde ela diz assim: há determinados indivíduos que se mostram a tal ponto, nesse texto ela versa sobre as mulheres, onde acabam se expondo tanto, inclusive a região genésica, onde chama tanta atenção e as pessoas lançam tanto com olhares de desejo que há um acúmulo de energia que mais tarde irá materializar-se em forma de doenças naquela área. É esse o mundo dos espíritos. É este mundo onde nós estamos mergulhados. E aí a pergunta que o espírita, em especial o médium, ostensivo ou não, que somos todos nós, que devemos fazer, é de fato se nós estamos trilhando aquilo que deve ser trilhado. Porque ninguém serve a dois senhores. Não adianta estar durante a semana vivendo o mundo na sua mais profunda e forte intensidade e querer que os bons espíritos estejam nos auxiliando diante das dores que nós próprios acumulamos. É tão real que Allan Kardec colocará em O Evangelho segundo o Espiritismo as causas anteriores das aflições e as atuais. Porque muitas delas não estão no passado, está na nossa atitude de agora. Alisson, faz mais de ano que toda vez que eu faço tratamento espiritual, que eu concluo, que eu faço a renovação, aconselho dar continuidade ao tratamento. Alisson, não sei o que é isso não. Pois é, né? Porque não adianta vir para o Jefa apenas, porque aquele grupo de espíritos será auxiliado. Eles estão livres. Nós estamos presos à nossa conduta.
a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E no mundo de provas e expiações, mais espíritos ignorantes há do que elevados. Ou seja, a sintonia com o inferior é mais fácil, porque a todo instante estamos sendo bombardeados. Quer sanar os tratamentos espirituais? Muda a conduta. Reeduca o pensamento. Não existe na doutrina espírita aquela perspectiva do milagre. Eu entro por aquela porta, recebo o passe, saio por essa, já saio volitando. Vou para casa, feliz. Encontrei a felicidade. Até chegar lá na frente, voltar para os velhos hábitos. Novos parceiros nós iremos encontrar. Jesus, então, como falávamos, fica fácil agora de perceber por que ele é um médium de excelência. Porque ele vivia a lei divina de uma forma ímpar. Era a vontade de Deus. Era o amor que educava. Ao mesmo tempo tinha essa capacidade de conversar com os espíritos e não tinha espírito que o influenciasse, porque só o próprio Pai para de fato utilizá-lo como ponte, trazendo para todos nós essa realidade do espírito. Então ele é um educador, ele é um médium educado, e assim deve servir de exemplo para nós. Nós não vamos observar no Evangelho nenhum momento onde Jesus está ali e de uma hora para outra começa, até o ponto dali dos vendilhões do templo, existe um outro entendimento, que não aquele, mas que não está guardado para o nosso estudo de hoje. Mas observamos uma conduta reta. Emmanuel chega ao ponto de chamar a atenção que até a forma com que nós sorrimos fala da realidade do indivíduo como espírito. Nós não observamos há 2000 anos em nenhuma outra pessoa que descreva sobre Jesus ou fale sobre ele, onde Jesus tinha atos desequilibrados, onde gargalhava, onde saltitava, onde dizia que estava alegre ou feliz. Não, era uma alegria contida, porque sabia ele que estava de fato vivenciando a vontade do Pai. Todos nós que aqui nos encontramos, todos, temos parceiros espirituais, mentores, amigos, que estão buscando nos auxiliar cotidianamente. O importante é que nós também queiramos buscá-los. Agora, para buscar a eles e ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, é necessário que saibamos fazer como o próprio mestre fazia. Na oração dominical, ele falava diretamente com o seu mentor, que é o Pai. Seja feita a vossa vontade. Agora, cabe a cada um de nós da mesma forma. E não querer ler o mundo pelo prisma dos nossos olhos. E viver uma realidade meia boca. Eu faço a caridade no Jefa e lá fora eu ajo de outra maneira. Aqui dentro, durante o tratamento, eu não vou alimentar os meus hábitos, mas quando eu terminar o tratamento, eu volto a fazer, eu volto a fumar, eu volto a beber, eu volto a ser maledicente, eu volto a não auxiliar ninguém. Não adianta. E é engraçado que é um paradoxo. A doutrina espírita ela é científica, óbvio, racional, é uma fé raciocinada, mas junta um bocado de místicos aqui dentro. Quando se fala de mediunidade. Sabe o que acontece? Os espíritos que estarão cercando também serão aqueles espíritos tendenciosos ao misticismo. Aí você passa a acreditar em amuletos, você passa a conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. É simples. Então, se nós queremos estar com um médium que de fato apresente o máximo de pureza da comunicação que os espíritos falam através dele, busquemos um médium que busca ter uma vida reta. E até o problema do próprio espírito do médium, que traz os seus conteúdos, como é um espírito que busca sempre o melhor, que pratica o bem, a máxima de amor e da caridade, provavelmente a orientação, os resquícios do inconsciente serão também algo proveitoso para aquele que também estará recebendo a mensagem meio que mesclada, porque pode acontecer.
mas jamais irá impulsionar o indivíduo para um abismo. Pelo contrário, será sempre palavras de esperança, de orientação e de firmeza. Por quê? Porque na hora em que nós buscamos manter uma vida coerente com a proposta e os exemplos de Jesus de Nazaré, teremos a possibilidade, que como já falamos, que disse Allan Kardec, de dar passividade a toda a qualidade de espíritos. Mas só seremos amparados pelos bons espíritos. Então a responsabilidade é nossa. Cada um de nós já sabe como acontece a afinidade, as parcerias que nós temos e o que nós queremos ter. Só depende de nós. E Jesus resume essa ideia numa frase exaustivamente utilizada nas tribunas espíritas. A cada um, segundo as suas obras. Que de fato estejamos atentos, que possamos ser influenciados por esses espíritos a tal ponto de sermos dirigidos, mas que possamos entregar a direção aos espíritos superiores e benevolentes que de fato desejam o nosso bem e o bem da humanidade. A todos um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz.